Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Boa Vontade 4, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 15 de março de 1970. Como Centro Espiritual Universalista, interpreta os versículos 21 a 24, capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Vamos reler. Decorridos os 8 dias, ao cabo dos quais tinha o menino de ser circuncidado, foi ele chamado Jesus, nome que o anjo lhe dera antes de ser concebido no seio materno. E passado o tempo da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, de acordo com o que está escrito na lei. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem ao sacrifício que era devido, conforme a mesma lei, 2 rolas ou 2 filhotes de pombos. Estes fatos constituem uma lição para os que se revoltam contra o jugo que a religião impõe, para os que querem destruir a lei em vez de cumpri-la. Quando para a humanidade se abre, na época predita, uma era nova, transitória. Vedes que os pais de Jesus se conformaram com a lei estabelecida e a ela submeteram o recém-nascido. A lição é esta: nunca provoqueis o escândalo, isto é, não escandalizeis vossos irmãos, eximindo-vos repentinamente ao jugo que pesa sobre eles. Quando tiverdes de reconstruir um monumento, servindo-vos dos materiais de outro, prestes a desmoronar, não empregueis a dinamite, porque estilhaçados, os materiais voariam longe, ocasionando graves acidentes. Ao contrário,
tirai cuidadosamente pedra por pedra, depositai-as no chão, separando as que não prestarem, para lançá-las ao refúgio. Feita a escolha, iniciai a obra nova, substituindo por outras boas e sólidas, capazes de sustentar os ângulos, as pedras que o tempo haja estragado, pois o mesmo se dá com a renovação moral. Não se deve, de um momento para o outro, subverter as crenças, calcando aos pés seus preconceitos. Caindo sobre vós, seus destroços vos poderiam ferir. Cumpre deslocá-los um a um, conservar com muito cuidado as pedras verdadeiras que devem sustentar o edifício e rejeitar todas as falsas que lhe causariam o desmoronamento. As pedras verdadeiras que deveis conservar são a fé em Deus, a submissão à sua lei, quaisquer que sejam a língua em que a expliquem e a forma de que seja revestida. Assim seja, qual for o culto em que tenhais nascido, se ele vos ensina o amor a Deus, pouco importando o nome que se dá ao Criador, se vos ensina a prática da caridade, as pedras são verdadeiras, conservai-as, mas rejeitai, pouco a pouco, sem abalos, tudo que estiver fora da lei divina, agora sintetizado no novo mandamento de Jesus. Só de acordo com este mandamento é que será dado a cada um de acordo com suas obras. Os clericais, pertençam a que seita pertencerem, todo culto conta no seu clero um pessoal obstinado e tenaz com um bom número de aderentes. Vão bradar anátemas contra esta profissão de fé. Ela, entretanto, é do Cristo e solapa todos os sectarismos do anticristo, pois é chegado o tempo em que, obedientes à lei de Deus, os homens, sejam quais forem os cultos exteriores, que ainda agora os dividem e os separam, caminharão unidos e irmanados sob a mesma bandeira. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei e amo. Mas digam o que disserem, anatematizem e persigam os cristãos do Cristo, que podem eles, com seus dogmas, suas tradições e cerimônias, contra a obra progressiva de Jesus e a vontade eterna de Deus. Falam a alma? Não, porque os homens saem das igrejas tão maus quanto entram nelas. Falam, portanto, apenas aos sentidos. Os sentidos, porém, se embotam e se pervertem. Que resta então? Em geral, considerando as massas, autômatos que se ajoelham, rezam, salmodiam a horas certas, homens ou crianças sem a fé nascida da verdade, os quais, ao saírem dos templos, levam consigo os mesmos vícios que traziam ao entrarem, e que são originários destas fontes: a avareza, a preguiça, a inveja, o orgulho, o egoísmo, a hipocrisia, a cólera, a intemperança, o sensualismo,
a luxúria, a maledicência, a calúnia, a incredulidade, o materialismo, a intolerância, o fanatismo. Essas é que são as pedras falsas que se devem rejeitar, porque o edifício desmorona sobre todas as mentiras que o sustentem. A fé perfeita, a prática permanente do novo mandamento, a caridade imaculada, eis aí as únicas pedras angulares, conservai-as, rijas e sem jaça. Como devemos traduzir e compreender estas palavras do versículo 21, referentes a Jesus, antes de ser concebido no seio materno? Tais palavras significam: antes que ele se houvesse colocado nas mãos de Maria Virgem, sua mãe aos olhos dos homens. Essas palavras humanas, do versículo 21, foram a consequência das crenças que deviam, como já vos explicamos, ter curso e o tiveram no meio das multidões, isto é, aos olhos dos homens. Jesus foi, durante a sua missão terrena, fruto da concepção humana, tendo Maria por mãe e José por pai. E depois de desempenhada tal missão, fruto de uma concepção chamada divina, milagrosa, no seio de uma virgem, no seio de Maria, por obra do Espírito Santo.